Oi, pessoal, bem-vindos à segunda aula de cálculo 1 desse PLE 2020. A aula de hoje vai ser sobre o cálculo de limites usando as suas propriedades ou as suas leis, as leis de limites. E essa aula vai ser baseada na seção 2.3 do livro texto desse curso, que é o livro do Stewart. Então, a primeira proposição, o primeiro resultado que eu tenho para falar para vocês hoje é esta proposição. Essa proposição diz o seguinte: seja C um número real constante, ou seja, não depende de x. Tá? E suponha que você tenha f e g duas funções, tá? Duas funções de algum intervalo em R, satisfazendo as seguintes condições. O limite de f de x, quando x tende a A, existe e é igual a L. E o limite de g de x, quando x tende a A, existe e é igual a M. Nessas duas condições, então vale o seguinte resultado. O limite da função soma. O que é a função soma? É a função que a cada x atribui o valor f de x mais g de x. Então, soma pontualmente os valores de f e de g. Então, a função soma, o limite existe quando x tende a A, e esse limite é a soma dos limites. Então, essa primeira propriedade simplesmente diz que o limite da soma é a soma dos limites. Aí, como eu estava com pouco espaço, eu coloquei aqui o sinal de menos, aqui e aqui, para indicar que o limite da diferença, da função diferença, é a diferença dos limites. O que é a função diferença? A f menos g é a função que atribui a cada x o número f de x menos g de x. Muito bem. O limite da função constante vezes f, que é simplesmente, a cada x atribui constante vezes f de x. Então, o limite de constante vezes f é a constante vezes o limite, quando x tende a A. O limite do produto, f vezes g, é o produto dos limites. E o limite do quociente, f dividido por g, é o quociente dos limites, L dividido por M, desde que M seja diferente de zero. Então, isso aqui é importante. Se o limite for diferente de zero, então você pode calcular o limite do quociente e vai dar o quociente dos limites. Então, veja, aqui você não precisa ficar se preocupando se g de x é igual a zero ou não, se o denominador é zero. Por quê? Porque como eu só estou interessada no que acontece perto de A, se o limite é diferente de zero, é porque g é diferente de zero perto de A também. Se a tendência é ficar um número que não é zero, então é porque por perto do ponto limite, a função g também não é igual a zero. Mesmo que g seja igual a zero em A. Então, nós vimos alguns exemplos dessa situação na aula passada. Vamos ver mais exemplos nesta aula. Moral da história, o que diz essa proposição, esse resultado? O limite da soma e da diferença é a soma e diferença dos limites. O limite da constante vezes a função é a constante vezes o limite. O limite do produto é o produto dos limites. O limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o limite do denominador não seja igual a zero. Tem um ponto-chave aqui que vocês devem atentar, é que uma hipótese fundamental é que tanto o limite de f quanto o limite de g tem que existir. Então, nós vamos ver exemplos mais para frente, ao longo do cálculo 1, em que você tem um dos dois limites não existindo e você não pode concluir nada a respeito dessas operações algébricas. Aqui nós temos mais algumas propriedades importantes para a gente conseguir calcular os limites. Essa primeira diz que o limite da função constante, quando x tende a A, é constante. E isso aqui é óbvio, né? Porque se a função não está fazendo nada, se ela não muda de valores, então a tendência dela é continuar não mudando de valor. Então, quando eu me aproximo de A no x, ao longo dos x, os valores se aproximam do valor C, porque não está acontecendo nada, não está mudando nada.
Outra propriedade, o limite de x, quando x se aproxima de a, é a. Isso também não é nenhuma novidade, porque está aqui, olha o gráfico aqui da função y igual a x. À medida que os x's vão ficando cada vez mais perto de a, os valores de y vão ficando, que são iguais ao x, vão ficando também cada vez mais perto de a. Não mudou nada. Então, quando x se aproxima de a, o y igual a x está se aproximando de a. Bom, isso aqui tem, esse conjunto de propriedades tem consequências bastante úteis. Então, vamos considerar dois polinômios, p de x e q de x. E uma consequência desse conjunto todo de propriedades que a gente viu é que o limite do polinômio p de x, quando x se aproxima de a, é o polinômio p avaliado em a. Basta substituir x igual a no polinômio. E o limite da função racional, que é o quociente desses dois polinômios, p e q, também é igual a p sobre q, ao quociente avaliado em a, desde que o denominador em a seja diferente de zero. Por que isso? Bom, para começo de conversa, que diabos é um polinômio? Então, vocês já viram zilhões de polinômios na vida. Polinômios são as funções mais simples que vocês conhecem, depois das funções constantes e depois da função y igual a x, que na verdade são casos particulares de polinômios. Polinômios são funções do tipo x elevado a uma potência vezes uma constante, mais x elevado a uma outra potência vezes outra constante, mais, é tudo somas de constantes vezes potências. Isso aí dá um polinômio. Então, um exemplo do polinômio está escrito aqui embaixo, 17x ao cubo mais raiz de 2x quadrado. Então, observe que as constantes aqui são 17 e raiz de 2. Não tem nenhuma razão para as constantes terem que ser números naturais. Elas podem ser números naturais, inteiros, racionais, irracionais. Eu podia ter colocado π aqui ao invés de raiz de 2, dá na mesma. Bom, por que vale esse corolário? Como que esse corolário aqui é consequência das propriedades que a gente viu? Vamos pensar um pouquinho. Vamos pegar, por exemplo, o limite de x quadrado. Como é que eu calculo o limite de x quadrado usando essas propriedades todas e do slide anterior, do quadro anterior? Eu vou fazer o seguinte, limite de x quadrado quando x tende a a, x quadrado é x vezes x. Então, eu aplico aquela propriedade que fala que o limite do produto é o produto dos limites. Como o limite de x é a, o limite de x vezes x vai ser a vezes a, que é a ao quadrado. Ou seja, acabei de verificar que o limite de x quadrado, quando x tende a é igual a ao quadrado. Porque cada um dos limites em separado existe. Existe o limite de x quando x tende a, então é só calcular o limite do produto e vai ser o produto dos limites. Como é que eu sei que o limite de raiz de 2x quadrado é a raiz de 2 vezes a ao quadrado, quando x tende a a? Bolas. A raiz de 2 é uma constante e eu sei que o limite da constante vezes a função é a constante vezes o limite. Então, como eu sei que o limite de raiz de 2 é raiz de 2, que é uma constante, eu sei que o limite de x quadrado, quando x tende a é a ao quadrado, e aí eu concluo então que o limite de raiz de 2x quadrado, quando x tende a é raiz de 2 a ao quadrado. Um raciocínio inteiramente similar funciona para mostrar que o limite do x ao cubo, quando x tende a vai ser a ao cubo, do x à quinta, quando x tende a vai ser a à quinta, do limite de x elevado a 119, quando x tende a é a elevado a 119. Então, aqui embaixo, e aí, aí você usa a propriedade do limite do quociente, seu quociente dos limites, para concluir, então, que o limite de uma função racional qualquer é igual à função racional avaliada no ponto limite. Por exemplo, aqui tem um exemplo claro, que o limite quando x tende a 1, então, nesse caso, a igual a 1, de 17 vezes x ao cubo mais raiz de 2 vezes x quadrado. Como é que eu calculo esse limite? Primeiro, eu uso o limite da soma, é a soma dos limites. Então, eu calculo isso aqui como sendo o limite do 17x quadrado, mais o limite do raiz de 2x quadrado, cada um deles quando x tende a 1.
Aí depois eu pego o limite do 17x², quando x tende a 1, é 17, x ao cubo, desculpa. De 17x ao cubo quando x tende a 1, é 17 vezes o limite do x ao cubo quando x tende a 1, que dá 17, porque 1 ao cubo é igual a 1. Esse pedaço aqui agora, limite de raiz de 2x² quando x tende a 1, é raiz de 2 vezes o limite de 1 ao quadrado, limite de x² quando x tende a 1, que é raiz de 2 vezes 1 ao quadrado. E aí depois eu somo os dois limites que eu calculei independentemente. Tá bom? Muito bem. Deixa eu mostrar para vocês, em tempo real, como é que funciona esse esquema de usar as propriedades. Vamos considerar o seguinte polinômio, p de x igual, vamos lá, menos 2x à oitava mais 1/3 de x à quinta menos π ao quadrado x, pronto, mais 5. Eu quero saber qual é o limite de p de x quando x tende a menos 1. Será que tem limite? Será que não tem limite? Não sei. Vejamos. Isso aqui, então, é um polinômio, porque é uma soma e diferença de constantes vezes funções potências. X à oitava, x à quinta, x elevado à potência 1, x à potência 0, que é 1. Então, você tem uma soma aqui, e aí vocês têm os coeficientes, que são números reais. Tem menos 2, tem 1/3, tem menos π ao quadrado e tem 5. Então, eu sei que o limite de x, quando x tende a menos 1, eu sei que isso aqui é igual a menos 1, que é aquela propriedade que o limite de x, quando x tende a A, é A. Aí eu vou concluir, então, que o limite de x², quando x tende a menos 1, é o limite de x vezes o limite de x. Porque x² é x vezes x. Então, isso aqui é igual a menos 1 vezes menos 1, que é 1, que é igual a x², que é igual ao limite menos 1 ao quadrado. Consequência. Eu vou precisar agora do limite de x à quarta. Limite do x à quarta, quando x tende a menos 1, é o limite... x à quarta é igual a x² vezes x². Então, esse aqui é o limite de x² quando x tende a menos 1, vezes o limite de x² quando x tende a menos 1, que é igual... Eu gosto de botar muitos parênteses para evitar confusão de conta, erros de conta. Então, o limite de x², cada um deles eu já avaliei, deu 1. Então, esse aqui é 1 vezes 1, que é 1. Que, por um acaso, é igual a menos 1 à quarta potência. Agora, vamos ver quais são as potências que eu vou precisar. Eu vou precisar de x à oitava, que é igual a x à quarta vezes x à quarta. Eu preciso de x à quinta, que é o x à quarta vezes x. Eu preciso de x, que eu já tenho, e eu tenho as constantes. Então, limite do x à oitava em menos 1 vai ser o limite do x à quarta vezes o limite do x à quarta, cada um desses em menos 1. Que é igual a menos 1 à quarta vezes menos 1 à quarta, que é menos 1 à oitava. Olha que ótimo. O x à quinta, para calcular esse, eu faço assim, ó. Isso aqui é o limite do x à quarta vezes o limite de x.
que é menos 1 à quarta vezes menos 1. Ó, o limite do x não era menos 1? Então, eu coloco ele aqui, ó, o limite de x é menos 1. Vamos botar aqui, salpicar a nossa conta de parênteses. Pronto. Então, isso aqui, menos 1 à oitava deu 1, menos 1 à quinta deu menos 1. Isso aqui é menos 1 à quinta, que deu menos 1. Bem, agora, de posse dessa informação, eu já posso calcular esse limite aqui em cima. Para fazer esse cálculo, eu vou eliminar aqui meu ponto de interrogação. Eu vou usar o fato de que eu conheço o limite isso aqui é uma constante, menos 2, 1/3 é uma constante, menos π² é uma constante e mais 5 é uma constante. Então, eu também sei que o limite de 5 é igual a 5. Então, o limite do p de x vai ser o quê? Menos 2 vezes, aí eu vou buscar o resultado aqui embaixo, esse aqui. Esse daqui. Menos 2 vezes 1, que é aquele resultado asterisco. Mais 1/3 vezes o limite do x à quinta. Olha ele aqui. Menos 1. Vou botar aqui 2 asteriscos. Vezes menos 1. Isso aqui é a conclusão que a gente tirou no item 2 asteriscos. Menos π² vezes o limite de x, que está aqui, ó, é menos 1. Ups. Está aqui, ó. Isso aqui é essa conta daqui, que é, vamos chamar isso aqui de 3 asteriscos. E, finalmente, não tem 4 asteriscos, mas a gente já sabe das propriedades que o limite de 5 é 5 e que o limite da soma é a soma dos limites. Pronto. O resultado que a gente obteve, então, é menos 2, menos 1/3, mais π, mais 5. Então, o resultado deu menos 2, menos 1/3, mais π, mais π². Tinha um erro ali, era π², mais 5. Eu posso somar isso daqui, e isso aqui vai me dar 8/3 mais π². 8 mais 3 π² sobre... Se eu tomar agora um outro polinômio, que é de x, igual a, não sei, x² menos 21. Pronto. x³ menos 21. Então, eu sei que o limite de q de x, quando x tende a menos 1, todas as contas e todas as conclusões que a gente já tomou, esse limite vai ser menos 1³ menos 21, em x igual a menos 1. Limite quando x tende a menos 1, que é, por sua vez, menos 1³ é menos 1, menos 21, isso aqui é menos 22. E, portanto, o limite, como ele é diferente de zero, o limite de p de x sobre q de x, quando x tende a menos 1, que é, em outras palavras, o limite quando x tende a menos 1, de menos 2x² mais 1/3 de x⁵ menos π² x mais 5 dividido por x³ menos 21. Esse limite é o quê? Vai dar 8 mais 3 π² sobre 3 dividido por menos 22. Isso aqui é a mesma coisa que menos 8 mais 3 π² dividido por 66. Vamos usar as propriedades de limites para calcular um limite um pouco mais interessante,
Vamos calcular o limite da raiz cúbica de x quando x tende a 5. Nesse momento, eu não vou questionar que existe ou não esse limite. Isso aqui pode ser verificado por outras maneiras. Assumindo que existe o limite da raiz cúbica de x, eu observo o seguinte: raiz cúbica de x ao cubo é igual a x. Eu elevo x a 1/3, isso aqui é x elevado a 1/3, ao cubo é igual a x. E eu sei que o limite de x, quando x tende a 5, é igual a 5. Portanto, essa notação aqui que tem um igual, um sinal de igual e uma seta, significa implica. A gente lê isso aqui como implica ou portanto. Portanto, o limite de x, quando x tende a 5, que é igual ao limite de raiz cúbica de x ao cubo, quando x tende a 5, é igual ao limite de raiz cúbica de x, quando x tende a 5, ao cubo. Porque o limite do cubo é igual ao cubo dos limites. Usando aquela propriedade de que o limite do produto é o produto dos limites, mais de uma vez a gente conclui que o limite do cubo é igual ao cubo dos limites, que é igual, por sua vez, a 5. E, portanto, a gente conclui que o limite que a gente queria calcular, que é a raiz cúbica de x, quando x tende a 5, é a raiz cúbica de 5. Eu lembro que a gente não está entrando no mérito da questão de existir ou não um limite, esse limite de raiz cúbica de x. Raciocínios análogos nos permitem concluir que a raiz emésima de x, quando x tende a a, tem um limite e que esse limite vai ser a raiz emésima de a. Agora, se a gente junta tudo, a gente consegue chegar a uma conclusão bastante poderosa. Suponha que exista o limite, suponha que exista ou existam os limites de fg, limite de f de x, quando x tende a é igual a L, e o limite de g de x, quando x tende a é igual a M. Então, a gente vai conseguir concluir que, primeiro, o limite de f de x, a potência n, quando x tende a vai ser L elevado a n, e o limite de raiz emésima de g de x, se o g tiver o sinal correto, dependendo da paridade de m, quando x tende a é igual a raiz emésima de m, desde que essas raízes estejam bem definidas. Por quê? Porque eu vou elevar, eu observo que o limite de g de x quando x tende a é m, então o limite da raiz emésima de g de x elevado à potência m minúsculo vai ser igual a m. E eu faço um raciocínio inteiramente análogo com o que eu fiz com a raiz de x, raiz cúbica de x, e com essa raiz emésima de x, para concluir este fato aqui. Concluir que dá a raiz emésima de m. Se o limite de f de x é L quando x tende a, então, aplicando a regra do limite do produto n vezes, eu concluo que o limite de f de x à potência n, quando x tende a é L à potência n. Isso me permite estender essa ideia de simplesmente avaliar a função no ponto para qualquer função algébrica. Logo, se f for uma função algébrica, lembra o que é uma função algébrica? É uma função que ela é operações algébricas sobre polinômios.
Então você tem raízes, ela envolve raízes de polinômios, funções racionais, que são quocientes de polinômios, envolve polinômios eles mesmos, produtos de polinômios, que são outros polinômios, outras raízes de polinômios, tudo que é operação algébrica sobre polinômios e sobre o resultado das operações algébricas de polinômios. Qualquer que seja a função algébrica, então, nossa conclusão é que o limite de f de x, quando x tende a A, vai ser f de A, desde que f de A esteja bem definida. Ou seja, se f de x envolver um quociente, o denominador tem que ser diferente de zero. Se envolver uma raiz par, então o radicando tem que ser não negativo. Nessas condições você vai ter isso. Esse tipo de propriedade é o que a gente chama de propriedade da substituição direta. Então, toda vez que você tem simplesmente, para calcular o limite, basta avaliar a função no ponto, a gente diz que a gente está diante da propriedade da substituição direta. Ou, em outras palavras, basta, para calcular o limite, substituir o ponto limite na expressão para sua função. E como é que a gente faz para calcular um limite de uma função num ponto A quando a função não está definida em A? Quando não é possível fazer essa substituição direta. Como é que a gente faz? O A não pertence ao domínio da F. E agora? Como é que a gente faz? Agora a gente tem o seguinte resultado: proposição. Toda vez que eu escrevo prop, quer dizer proposição. Nessa aula daqui, talvez na próxima também, eu vou escrever proposição por extenso. Mas tipicamente prop quer dizer proposição. Proposição é um resultado que pode ser deduzido, que não é tão importante, tão relevante quanto um teorema, mas ainda assim é um resultado que a gente quer dar um certo destaque. Suponha que f de x seja igual a g de x, a uma outra função, para todo x perto de A, exceto, possivelmente, não necessariamente, mas possivelmente, em A. Exemplo. A gente viu vários exemplos desse tipo na aula passada. X² menos 1 dividido por x menos 1 é igual a x mais 1, exceto em x igual a 1. Se o limite de g de x, quando x tende a A, existe e é igual a L, então o limite de f de x também existe e é igual a L. Se duas funções coincidem, exceto no ponto limite, perto do ponto limite, basta que coincidam perto do ponto limite, então o limite de uma vai ser igual ao limite da outra se a outra tiver um limite. Então, exemplo: x² menos 1 sobre x menos 1 é igual a x mais 1 se x for diferente de menos 1. Por quê? Em menos 1, esta função é igual a zero e esta função não está definida. Perdão, eu disse menos 1, não, é 1.
x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1 é igual a x mais 1 se x é diferente de 1. Porque x mais 1 é igual a 2 e x igual a 1, enquanto que a função do lado esquerdo, x quadrado menos 1 sobre x menos 1, não está definida se x é igual a 1. O limite, portanto, de x quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1, é igual ao limite de x mais 1, quando x tende a 1, que é igual a 2. Outra propriedade de limites que é muito importante e que eu até enunciei como um teorema na aula passada é o teorema sobre a existência de limites e os limites laterais. Lembram desse teorema? O limite de f de x, quando x tende a A, existe se e somente se o limite lateral pela esquerda existir e o limite pela direita também existir e ambos esses limites coincidem. E aí, nesse caso, o limite vai ser igual a L. Então, exemplo de aplicação desse teorema, tá? Não existe o limite de x sobre módulo de x sobre módulo de x quando x tende a zero. Por quê? Pois os limites laterais são diferentes. O limite de x sobre módulo de x, quando x tende a zero pela esquerda, x é negativo, x é menor que zero. Então, o módulo de x é igual a menos x. E x sobre menos x é menos 1, se x é diferente de zero. E o limite pela direita, isso tudo a gente viu na aula passada, é igual a mais 1. Então, como eles são diferentes, então, o limite é diferente, não pode existir o limite da f, porque se o limite da f existe, então os dois limites laterais têm que ser iguais. É isso. Se o limite da f existe, os limites laterais têm que ser iguais, e se os limites laterais são iguais, o limite da f existe. É isso que quer dizer esse símbolo aqui, que a gente lê como C, somente C. Uma outra propriedade muito importante de limites é a propriedade que permite comparar dois limites. Da feita que você tiver uma comparação, uma ordenação das funções, você tem necessariamente uma ordenação dos limites desde que cada um exista. Então, se f de x é menor ou igual a g para x, para todos os x's perto de A, exceto possivelmente em A, então o limite da f vai ser respeitar a mesma ordem, que é menor ou igual ao limite da g, quando x tende a A. Olha só, se eu souber que f é estritamente menor do que g para todo x perto de A, exceto possivelmente em A, ainda assim eu não consigo concluir nada mais do que não fosse o limite de f é menor ou igual ao limite de g, desde que cada limite exista. Tem um desenho que vai junto com essa afirmação, que é o seguinte, olha só. Isso aqui o eixo horizontal é sempre x, o eixo vertical é sempre y.
Então, vamos dizer que eu tenha duas funções, f e g. Está aqui a f, vamos fazer a g aqui embaixo. Então, você vê que, mesmo que depois, eventualmente, elas mudem de ordem. Então, essa daqui, por exemplo, essa daqui é G e essa daqui é F. Ou seja, y igual a F de x, y igual a G de x. E aqui eu tenho meu ponto A. Olha aqui meu ponto A. Então, repara que quando chega aqui em B, vou chamar esse ponto aqui de B. Tá? Em B, você tem de um lado a F é maior ou igual a G e do outro lado a G que é maior ou igual a F. Tá? Mas eu não estou interessada no que acontece aqui, porque B está longe de A. Perto de A, sabe? Você olha e a G está sempre acima da F. Então, o limite da G é maior ou igual ao limite da F. E, de fato, você olha para a tendência dos valores e você vê que a tendência dos valores é ficar um abaixo do outro. Agora, eu quero que vocês observem o seguinte. Vamos dizer que você tenha uma situação desse tipo. Eu vou desenhar G, vou botar o valor de G em A bem aqui em cima. Eu vou desenhar F. F está aqui. Então, F, em todos os pontos, F é estritamente menor do que G. Okay? Porque até em A, o F, digamos que o F em A seja esse cara daqui. Tá? Então, isso aqui é F de A. E esse aqui é G de A. Então, observe que nós temos F de x é menor do que G de x para todos os x's perto de A. Ele é estritamente menor. Até em A mesmo, até em A, o F de A ainda é menor do que o G de A. No entanto, o limite de F de x é igual ao limite de G de x quando x tende a A. No entanto, os limites se tocam, né, em A, mesmo tendo essa situação daqui. Nesse caso daqui, você tem isso. Tá? E, portanto, como é igual, em particular é menor ou igual. Se é o caso particular de menor ou igual, é quando é igual. Esse resultado de comparação de limites leva a um outro resultado chamado, bem, hoje em dia se chama teorema do confronto. No meu tempo de cálculo 1, a gente chamava isso de teorema do sanduíche. E aí isso aqui é uma daquelas coisas, né, que acho que na minha época comer era mais importante do que essas atitudes mais bélicas de confronto, né? Confrontar as pessoas, confrontar os sistemas. Enfim, hoje em dia o fato é que até nos livros texto se chama teorema do confronto, não chama teorema do sanduíche. O que diz o teorema do confronto? O teorema do confronto é um teorema, no fundo, de existência de limite. Ele é uma garantia de que exista um limite e ele é inspirado nessa ideia da comparação. Então, teorema do confronto. Começa assim: sejam f, g e h funções satisfazendo
a seguinte condição: f de x é menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a h de x, para todo x perto de A, exceto talvez x igual a A. Então, eles têm essa ordenação, talvez não em x igual a A, talvez nem estejam definidos em x igual a A. Não interessa o que acontece em x igual a A, interessa o que acontece perto. Então, perto de x igual a A, eles têm essa ordenação. Suponha que existam os limites de f e de h em A e que você tenha a seguinte, você tenha a relação limite de f de x, quando x tende a A, é igual a L, que é igual ao limite de h de x, quando x tende a A. Então, existe limite de g de x quando x tende a A, e esse limite é igual a L. O ponto é que o g de x é uma função que fica ensanduichada entre f e h. Ensanduichada entre f e h, ela não tem para onde ir, não tem como escapar, então o limite acaba existindo. Tem, de novo, um desenho que vai junto com essa afirmação e que eu vou tentar fazer aqui desse cantinho. Olha só, eu acho que eu vou conseguir. X, Y. Acho que eu vou conseguir. Eu preciso de, agora, 3 cores para as minhas funções. Então, vamos lá. Está aqui a função f. Não, desculpa, essa daqui tem que ser h, né? A de cima tem que ser h. A função g aqui embaixo. Desculpa. Essa aqui é a função h. Esta é a função f. E a função g vai ficar ensanduichada entre essas duas. Então, nós temos essa daqui em verde é a função g, y igual a g. Essa em azul, não sei se dá para vocês verem que isso aqui é azul, é a função f, e a de cima de todas é a função h. Aqui o h. E aí eu tenho aqui um ponto A, x igual a A. Aí o que está acontecendo? À medida que os valores de x vão se aproximando de A, tá? Os valores de x estão se aproximando de A, os valores de f, g e h, que estão ordenados, eles estão ficando cada vez mais apertados aqui, cada vez mais apertados, e o g está ensanduichado entre esses dois. Ele não tem para onde escapar, então o limite dele acaba existindo e é igual a L. Não tem para onde escapar, o limite dele acaba existindo e é igual a L. Considere o seguinte exemplo. Lembra que a gente verificou que o limite de seno de π sobre x, quando x tende a zero, a gente verificou que esse limite aqui não existe. Lembram disso? Bem, se eu calcular quanto é que é o limite de x² vezes o seno de π sobre x, esse limite agora existe. E é zero. Oh, puxa,
Mas essa função aqui também oscila pra caramba, porque tem esse seno de π sobre x. O excesso de oscilação foi um defeito que não permitiu que o limite do seno de π sobre x existisse. Quando x fica perto de zero, a ideia é que π sobre x é qualquer número real, essencialmente. Ele percorre tudo quanto é número real. Então, o seno, que ele fica oscilando entre menos 1 e 1, não sabe para onde vai, não tem limite, não tem uma tendência bem definida. Agora, o x² seno de π sobre x é diferente. Por quê? Resultado, consequência do teorema do confronto. x² seno de π sobre x, como o seno é um número que está entre menos 1 e 1, né? Então, quando eu multiplico por x², que é o número positivo dos dois lados dessa desigualdade, eu descubro que x² seno de π sobre x está entre menos x² e x². Okay. Querem que eu faça isso aqui mais devagarzinho? Eu faço. Olha só. Seno de π sobre x está entre mais 1 e menos 1. Então, multiplique essa expressão por x². Multiplique essas desigualdades por x². Você sabe que quando você multiplica uma desigualdade por um número positivo, não altera o sinal da desigualdade. Então, x² vezes menos 1 vira menos x², x² vezes seno de π sobre x vira x² seno de π sobre x. Agora, essa desigualdade aqui, você multiplica esse cara por x², x² seno de π sobre x, e multiplica 1 por x². Então, você tem aqui x² do lado direito. Tá? Então, você pode simplesmente usar produto de desigualdade por número positivo para concluir essa sequência de desigualdades aqui, essa ordenação. Então, moral da história, minha função x2 seno de π sobre x, ela está ordenada, ela está ensanduichada entre o menos x² e o x². Agora, acontece que o limite de menos x² quando x tende a zero, aqui, um daqueles casos de polinômio, né? Então, ele é um polinômio, é só substituição direta, só substituir aqui o x igual a zero. Então, isso aqui é igual a zero e o limite do x² também é zero. Então, o nosso resultado aqui segue do teorema do confronto. Okay? Isso aqui segue do teorema do confronto. TC, teorema do confronto. Vamos olhar aqui para o gráfico dessas três funções para a gente visualizar o que o teorema do confronto está nos dizendo. Então, aqui eu desenhei em azul o gráfico de y igual a menos x², em vermelho o gráfico de y igual a x², e aqui em verde, essa coisa toda esquisitinha, seria o gráfico de x2 seno de π sobre x. Como é que eu sei que dá um negócio desses? Porque, olha só, toda vez que o seno de π sobre x for igual a 1, tá, naqueles valores de x, o y daqui dá x². Toda vez que esse seno de π sobre x der menos 1, isso aqui vai dar menos o x². Então, se você tiver um x, por exemplo, 3π sobre 3 meios, não, 2 terços, é isso, 2 terços, né? X igual a 2 terços, π sobre 2 terços é 3 meios de π. 3 meios de π, o seno é menos 1. Então, qual o valor de x² seno de π sobre x para x igual a 2 terços? Tá? Você vai ter, em x igual a 2 terços, você vai ter 2 terços ao quadrado vezes o seno de π dividido por 2 terços, que é igual a menos 2 terços ao quadrado. Esse cara aqui te contribui um sinal menos 1. Então, dá menos 1 vezes 2 terços ao quadrado, que é menos 2 terços ao quadrado. Não confunda com menos 2 terços, tudo isso ao quadrado, que aí o sinal de menos 1 some. Por outro lado,
Se eu for olhar para o valor dessa função, x2 seno de π sobre x, em x igual a 2 dividido por 13, que é um número pequenininho, perto de zero, então, o que eu ganho? Eu ganho x ao quadrado, 2 sobre 13 ao quadrado, seno de π dividido por 2 sobre 13. Π dividido por 2 sobre 13 é igual a π sobre 2 vezes 13, ou 13π sobre 2. 13π sobre 2 é 12π sobre 2 mais π sobre 2, que é igual a 6π mais π sobre 2. Então, o seno de π dividido por 2 sobre 13 é igual ao seno de π sobre 2. Porque 6π é um múltiplo de 2π e o seno é periódico com o período 2π. E o seno de π sobre 2 é 1. Então, o que você ganhou aqui é que esse número é 1 vezes 2 sobre 13 ao quadrado. Ou seja, y igual a x2 seno de π sobre x, nos valores de x onde esse seno é 1, essa função inteira coincide com aquele valor ao quadrado. Nos valores onde o seno é menos 1, esta função coincide com menos esse valor ao quadrado. Bem, isso aqui se chama o seno de π sobre x modulado pela função x². Ele é modulado porque ele se adequa, ele se adapta ao formato de mais ou menos essa função x². Eu poderia modular o seno de π sobre x por x elevado à potência 5, pelo que eu quiser. Tá? Nesse caso aqui, eu resolvi modular pela potência x² e aí ganhei esse resultado, usando o teorema do confronto. Vamos resumir o que a gente aprendeu na aula de hoje. Aprendemos que o limite da soma, diferença, produto quociente de funções e o produto por constante é a soma, diferença, produto quociente, produto por constante dos limites, desde que cada um dos limites exista individualmente. E, no caso do quociente, desde que o limite do denominador seja diferente de zero. Consequência. Regra da substituição direta. No caso de você estar calculando limites de polinômios, funções racionais, raízes enésimas, etc., funções algébricas nos seus domínios, vale a regra de substituição direta. Você calcula o limite substituindo o ponto limite na expressão para a sua função. Isso aqui depende de tudo isso que a gente aprendeu dessas propriedades e mais duas propriedades essenciais. O limite de uma constante é a constante e o limite de x, quando x tende a A, é A. E, finalmente, a outra coisa muito importante, outro fato muito importante que nós aprendemos na aula de hoje foi a respeito da ordenação de limites e o teorema do confronto, a consequência que foi o teorema do confronto. Então, se você tem uma ordenação de funções, os limites são ordenados da mesma maneira. E isso aqui implica no teorema do confronto. Se você tem uma função que está ensanduichada entre duas outras, para as quais o limite das duas outras existe, então o limite do meio é obrigado a seguir os outros dois. Tá? Então, gente, na segunda parte da aula eu vou estar discutindo exercícios e exemplos e eu espero conseguir fazer alguns mais cabeludos para vocês. Tchau, tchau, gente.